E aí, Deus abençoe a sua vida. Esta é a parte 2 da aula 4 do módulo 2. É uma aula que a gente quis fazer com mais cuidado, por isso que nós dividimos em duas partes. Aula 4, módulo 2, essa é a parte 2. Tá lá na página 20 do seu livrinho. Nós vamos concluir a ideia dali, nós vamos primeiro nos situar. Os discípulos, através de uma palavra de Tiago, irmão de Jesus, discípulo de Jesus, se situaram de que Deus queria restaurar o estilo de vida do tabernáculo de Davi, que Deus queria que a igreja vivesse daquela forma. Os discípulos compreenderam e a igreja também compreendeu. A partir daí, a Igreja de Cristo, iniciada por esses discípulos, iniciada pelos apóstolos, começou a viver pequenos grupos de amor, comunhão, dependência, honra e submissão. E eles começaram a testemunhar a outros povos segundo os moldes do tabernáculo de Davi. Eles começaram a evangelizar outros povos chamados de gentios ou não judeus. E a igreja começou a servir para aquilo que o tabernáculo de Davi servia. Para que o tabernáculo de Davi servia? Para que uma pessoa edificasse a outra, uma pessoa encorajasse a outra, para que todos louvassem em grupos pequenos, se conhecessem seus nomes, um exortasse o outro, um falasse ao outro a palavra, ensinasse, e todos se comprometessem a levar Deus para outros povos, a falar das grandezas de Deus para outras pessoas, e a igreja começou a viver esse estilo de vida. Muitos cristãos eram presos ou mortos nessa época. A Bíblia fala de Saulo, que é Paulo, que veio a ser Paulo depois. Ele era um perseguidor da igreja de Cristo, e lá em Atos 8:3 mostra onde que Paulo encontrava a igreja de Cristo para poder prender, para poder mandar prender, quando ele perseguia a igreja. Ele encontrava a igreja, assolava a igreja entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. A igreja de Cristo estava reunida nas casas. Talvez você pense assim, eles estavam se escondendo nas casas, mas eles não estavam se escondendo nas casas, porque todos os dias eles também se reuniam no templo de Salomão. Eu quero lembrar você que o templo de Salomão não tinha nenhum auditório de reunião, e lá não era um local de ensino. O templo de Salomão tinha grandes varandas, chamadas de pórticos, e ali as pessoas ficavam, as pessoas se encontravam, as pessoas se reuniam, mas ali não era um local de auditório onde havia reuniões. Havia os sacrifícios e os pátios grandes de fora onde as pessoas se reuniam. Então, quando os cristãos se reuniam nas casas, eles não estavam só escondidos nas casas, eles se reuniam nas casas porque num grupo pequeno eles poderiam usar a prática do estilo de vida uns aos outros. E eles também se reuniam todos os dias no pátio do templo, no pórtico do templo, para ensinar e para ter contato com os outros povos, para que eles também conhecessem a Deus, assim como acontecia no tabernáculo de Davi. Ali eles podiam ter contato com os outros povos que iam ali visitar aquele templo, buscar a Deus, procurar a Deus, e encontravam o estilo de vida da igreja, o estilo de vida uns aos outros. Primeiro eu quero mostrar para você, aí na página 21, que a igreja de Cristo se reunia em pequenos grupos nas casas, que nem sempre foi assim, em auditórios grandes, em prédios como nós nos reunimos hoje. O estilo de vida da igreja de Cristo era nas casas mesmo, e não era só, vou voltar a afirmar que não era só porque eles eram perseguidos e se escondiam nas casas, porque eles também iam ao templo todos os dias. Em Romanos 16, 14 e 15, nós temos um texto que mostra que a igreja se reunia nas casas. Em Romanos 16, 23, em 1 Coríntios 16, 19, em Colossenses 4, 15, em Filemão 1, 12 e em muitos outros textos na Bíblia existem relatos de que as igrejas se reuniam nas casas. A igreja não tinha templo, a igreja não tinha auditório. Eles viviam grupos pequenos, viviam juntos, tinham amor, comunhão, submissão, honra, dependência, como acontece no estilo de vida que agrada a Deus. E isso só é possível viver em grupos pequenos.
você tiver um auditório com 50 pessoas, com 100 pessoas, com 200 pessoas, com 1000 pessoas, você não vai conseguir viver esse estilo. Você não sabe o nome daquela outra pessoa, você não tem contato com ela, você não sabe os pedidos de oração a ela, dificilmente você vai edificar, exortar, porque você tem pouco contato. Não dá para se iludir. Para viver o estilo de vida que agrada a Deus, para viver o estilo de vida do tabernáculo de Davi, era preciso que fossem grupos pequenos e não em grandes prédios, em grandes multidões. E a Igreja de Cristo entendeu isso. Então, por que a igreja ia ao Templo de Salomão? Eu vou explicar para você agora com os textos bíblicos. Atos 2,46 mostra que eles perseveravam em comum acordo. Eles perseveravam de comum acordo todos os dias no templo e partiam o pão em casa e comiam com alegria e singeleza de coração. Todos os dias eles iam ao templo. Atos 5,42 mostra: todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Eles iam ao templo de Salomão. Eles iam ao templo todos os dias. Quando alguém argumenta que a igreja ficava nas casas só para fugir da perseguição, não encontra fundamento, porque a igreja também ia todos os dias ao templo. Quando alguém argumenta que a igreja ia ao templo porque era lá onde eles deveriam se reunir, a Bíblia argumenta que lá não tinha auditório de reunião. Eles se reuniam num pátio aberto para outros povos poderem ouvir sobre Deus. Então, para que eles iriam ao templo? Para que eles iam ao templo? Eles iam para que outros povos tivessem contato com a palavra de Deus. Atos 3,11 mostra que eles se reuniam no pórtico, ou seja, nas varandas do Templo de Salomão. Atos 5,12 também mostra que eles faziam sinais extraordinários no pórtico de Salomão, no templo, na varanda aberta do Templo de Salomão. Eles iam para lá para ensinar, sim, para se reunir em grupo grande também, mas principalmente para que outros povos tivessem contato com a verdade de Deus. Atos 5,42 diz que eles iam lá para ensinar e anunciar a Jesus. A igreja queria que outros povos tivessem contato com Jesus como Messias. A igreja queria viver o estilo de vida uns aos outros nas casas, de propósito, não era só para se esconder. A igreja queria se reunir em um grupo grande também na rua, para impactar aquelas pessoas que passavam por lá. Sinais e maravilhas eram feitos ali no pórtico de Salomão, naquela grande varanda, naquele grande lugar, que não era um auditório com cadeiras em que uma pessoa tomava a palavra. Ali eles saíam ensinando as pessoas, e ali eles conseguiam mostrar a outros povos do mundo os grandes feitos do Senhor. Eu vou ler Atos 5,21, que mostra que depois que ouviram isso, eles entraram de manhã cedo no templo e começaram a ensinar. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio com todos os líderes religiosos dos israelitas e enviaram guardas ao cárcere para trazê-los. Ou seja, eles iam ao auditório se reunir, sentar e ver alguém pregando, não. Eles iam às varandas do templo, onde era um local público, para ensinar e anunciar Jesus, correndo o risco de ser presos, e eles foram presos algumas vezes ali. E mesmo assim a Bíblia diz que eles iam todos os dias. O estilo de vida de anunciar a outros povos sobre Jesus, eles viviam no templo, nas varandas, na parte externa ali, na aglomeração de pessoas, no templo. E o estilo de vida uns aos outros eles viviam nas casas, em que uma pessoa ministrava na vida da outra. Aqueles dois lugares eram importantes para a igreja viver: anunciar aos outros povos e ministrar uns aos outros. Viver um relacionamento de amor, comunhão, honra e submissão. E também viver um relacionamento de anunciar Jesus entre outras pessoas. E assim começou a Igreja de Jesus, e assim ela foi formada. Então nós vamos resumir agora aqui o que aconteceu, que desde o início Deus quis habitar com os homens no Éden, no tabernáculo de Moisés, no tabernáculo de Davi, e por fim no templo de Salomão. Deus profetizou
que ele iria restaurar o tabernáculo de Davi, o estilo de vida do tabernáculo de Davi. Os discípulos de Jesus se lembraram disso, começaram a viver isso nas casas, em grupos pequenos. Mas também uma característica do tabernáculo de Davi era que as pessoas anunciassem as grandes obras de Deus a outros povos, e dessa forma a Igreja de Jesus Cristo começou a anunciar também no templo, na parte externa do templo, para que outras pessoas pudessem ver. Então nós vemos o tempo inteiro que o templo não tinha mais aquela importância de ser um local para ser idolatrado. O templo não tinha mais aquela importância de ser onde Deus habitava. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, construído com pedra e tijolo. Deus habita entre nós, quando nós nos relacionamos um com o outro. Deus habita onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome. Deus habita na nossa comunhão, no nosso amor, na nossa dependência, na nossa honra, na nossa submissão uns aos outros. Deus habita no nosso relacionamento. Quando pedras vivas são colocadas umas às outras, construindo uma parede, um templo para Deus morar. Quando uma pessoa é colocada em contato com a outra e todos vão crescendo, como um edifício crescendo para Deus habitar. Deus habita num estilo de vida de família, em que as pessoas respeitam, cuidam umas das outras, se submetem, se sustentam e se relacionam entre si. É isso que Deus se agrada, é disso que Ele se agrada. Na próxima aula, faça os exercícios agora do final da aula 4. Na próxima aula nós vamos ver mais um pouquinho sobre esse estilo de vida uns aos outros na nossa vida, na vida da igreja, aplicando cada vez mais para perto de nós, cada vez mais para perto da nossa vida, da nossa história, dos dias de hoje. Tá bom? Faça os exercícios e até a próxima aula. Deus abençoe você.